Você já assistiu filmes de época, da época do Império Romano, você deve ter percebido que sempre que vinha um rei de uma outra nação visitar o Império Romano, havia ali uma grande pompa, uma grande festa. E isso se repetia, esse costume, em vários reinos, né? Porque havia uma expectativa muito grande que a chegada desse rei poderia trazer novos acordos, sei lá, acordos de paz, acordos bélicos, né, de um dar suporte ao outro. Às vezes também casamentos da filha do rei, o filho do rei casava com o filho do imperador, enfim. Havia toda essa expectativa. E também um grande preparativo para tudo isso. Duas coisas que me chamam a atenção sempre nesses filmes são os trombeteiros. Aqueles músicos que tocam trombeta anunciando a vinda do rei. E aquela música é inconfundível, é ensurdecedora. Segundo, os emissários. Antes da chegada do rei, sempre chegavam os emissários com aqueles baús cheios dos presentes mais finos, mais importantes daquele reino. É isso que Jesus faz conosco. Antes dele chegar, ele anuncia que está chegando. E para que nós acreditemos nele, ele nos traz os presentes diretamente do céu. É isso que nós vamos ver hoje nessa passagem que está no livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 e seguinte. Né? O título é Envio dos 12. Versículo 7. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Olha aqui os trombeteiros. Se eu realmente conhecer esse rei, eu vou anunciar como se fosse a última coisa da minha vida, como se fosse a última vez que eu fizesse isso. Porque se eu conhecer esse rei, essa autoridade, eu quero que as outras pessoas também conheçam esse rei. Por isso eu vou anunciar assim de uma forma efusiva, na autoridade, entendeu? As pessoas que olhar para mim tocando essa trombeta, elas vão ter que perceber, cara, vale a pena mesmo, porque olha esse cara, eu nunca vi alguém tocar essa trombeta como ele. E aqui vem a segunda parte, que me chama muita atenção. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São os presentes vindo do céu para nós. Os trombeteiros anunciam a vinda de Jesus. Aí vem os emissários com aqueles baús de presente. Entende? Cara, é os presentes do céu que vêm para nós. Só que tem uma coisa interessante aqui, que os emissários que trazem os presentes, eles não arrogam para si, digamos assim, a autoridade desses presentes. Se você olhar para naqueles filmes, os emissários vão entrar de cabeça baixa e eles nem sequer olham para o imperador. Por quê? Porque eles sabem que aqueles presentes não são deles, eles só são os servos que carregaram aqueles baús até ali. E essa deve ser a nossa atitude. Nós temos que anunciar, sim, efusivamente a vinda desse rei. Mas nós temos que nos recolher a nossa insignificância pelo qual Jesus aqui, ele nos adverte, recebesse de graça dai. Perdão. Recebesse de graça dai. Eu olho com muita tristeza quando eu vejo sacerdotes, por exemplo, eu fiquei sabendo esse dia de um sacerdote, um que se veste com boiadeiro, que cobrou durante as festas juninas, acho que 3 noites, ele deu quase R$ 1 milhão. Padre Fábio de Mello, recebeu em 3 noites lá numa cidadezinha lá do Nordeste, show que fez, em torno de R$ 600 mil. Eu acho que há um conflito aí entre a missão de ser um emissário e de querer dizer, olha, esses presentes são meus. Eu não quero aqui entrar nessa seara, eu não quero julgar ninguém, eu tenho que julgar a mim em primeiro lugar. E essa passagem de hoje justamente me questiona do que eu estou fazendo com os meus dons. Com o meu dom de ser um trombeteiro, de anunciar que realmente chegou aí o reino, o rei, o verdadeiro rei. Porque se esses trombeteiros, né, contratados pelo rei para anunciar a vinda de um rei do mundo, que provavelmente esse rei até poderia ter aí crimes de guerra, sei lá, a vida desse rei, e era anunciado com toda dignidade, não por conta da pessoa em si, mas por conta do título que ele carrega de rei de outra nação. Então, imagine quanto mais não devemos anunciar o rei dos reis, que está aí, que chegou. Então Jesus vai dizer, não levem nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçados,
nem bastão, pois o operário é digno do seu sustento. Jesus aqui está dizendo até para o bastão, que é para ir de coração aberto, para confiar na providência divina. Isso é um exercício que Jesus quer fazer conosco, com cada um de nós, que somos os seus emissários, os seus trombeteiros. Versículo 11. Nas cidades ou aldeias onde entrares, informai-vos se ali há alguém digno de vos receber. Ficai naquela casa até partir. Nós não podemos entrar na casa de qualquer um, nós não podemos entrar em qualquer página da internet. Nós temos que ser zelosos com a nossa missão, para não cairmos, né? Para não cairmos em desgraça. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, o seu voto de paz retornará a vós. A nossa missão é muito importante. Eu não sei qual a missão, eu não sei qual é o rebanho, eu não sei aonde é que você tem que anunciar a vinda do Senhor. Mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo deu toda a autoridade. E quanto mais você viver com esse rei, quanto mais intimidade você tiver com ele, mais autoridade você vai ter para trocar a sombreta. E mais autoridade você vai ter para levar os presentes do rei a essas pessoas, a esse reino distante que está lá. Pessoas sendo vilipendiadas. Bora lá? Partiu missão?